Nosso estudo hoje é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro aí, acompanhar a leitura. Estamos na página 256, o item 38, no momento de dormir. Hoje nós teremos, para esclarecimento da leitura, os amigos Sérgio Bebiano e também Shirley Milagre. No momento de dormir. Capítulo 28, página 256, item 38 e 39. Prefácio. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, ideias que reencontra ao despertar, em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente libertado. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o espírito nem sempre aproveita este momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons espíritos, procura a dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele no curto intervalo que lhe é concedido, e ao despertar-se sentirá mais forte contra o mal, mais corajoso contra a adversidade. Prece. Minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Para o esclarecimento, com a palavra Sérgio Bebiano, também Shirley Milagre. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade. Nosso primeiro dia de estudo após a comemoração do Natal. Fico feliz onde tantas pessoas vêm aqui hoje estudar esse livro tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quero também aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas que agora também podem estar nos assistindo através do nosso site, do YouTube, onde todos os nossos estudos e palestras são aqui gravados, filmados e disponibilizados para que possamos assistir depois, e mesmo aqueles que não têm condições de vir aqui no centro, irmãos nossos também que estão até em outros países e que agora também podem estar estudando junto conosco. Bom, meus queridos, a lição de hoje nos leva realmente a profundas e grandes reflexões. Eu vou passar para a nossa querida amiga Shirley, da qual aproveito a oportunidade para agradecer a presença de estar sempre conosco aqui, nos ajudando como facilitadora de estudos e palestras, que vai fazer uma explanação aqui do texto lido, e depois nós vamos então poder responder as perguntas de vocês. Podem apenas levantar as mãos, que os nossos voluntários estão aí nas laterais com papel e caneta, que levarão até vocês. Nós já temos algumas aqui, que o pessoal entregou para a gente aqui antes do estudo, e tentaremos responder a todas elas. Desejo a todos um excelente estudo. Muita paz a todos. Muito obrigado, Shirley, mais uma vez. Fica à vontade, querida. Boa noite a todos. Boa noite ao Sérgio. Eu aqui agradeço a oportunidade de poder estar colaborando no trabalho da doutrina, né, dentro das nossas limitações. E esse texto é muito interessante, porque eu estava até dizendo para o Sérgio, sempre vem uma pergunta a respeito disso, né?
sobre o sono, sobre sonhos, sobre dormir, o que acontece. E eu trouxe, inclusive, do Livro dos Espíritos, o capítulo 8, chama-se Emancipação da Alma, que é muito interessante, onde se fala sobre o sono e sobre os sonhos, né? Então, aqueles que quiserem se aprofundar mais um pouquinho no assunto, que o nosso tempo aqui é muito curto, né? Não dá para aprofundar muito no assunto, podem procurar no Livro dos Espíritos, esse capítulo 8, ele traz informações relevantes. Mas o que a gente gostaria de dizer é que o corpo físico, naturalmente, ele precisa de um período de descanso para a recuperação das suas energias, né? E isso, habitualmente, deveria ser feito à noite, porque à noite tem uma série de outros acontecimentos fisiológicos que ocorrem durante o período noturno na ausência de luz. Se desencadeia a síntese de vários hormônios, que na presença da luz há uma redução muito grande na síntese desses hormônios. Então, de fato, o melhor horário para o repouso é o horário noturno, né? Mas a gente sabe que muitos trabalham no período da noite, né, Sérgio? Muitos de nós, em várias profissões, né, têm que trabalhar no período noturno, e esses que trabalham no período noturno geralmente têm que fazer a sua recuperação fisiológica no dia seguinte. Eles têm o direito ao descanso, exatamente pela necessidade que o corpo físico tem desse repouso noturno, né? E que nós precisamos convidar os nossos jovens, insistir para com eles, da necessidade deles repousarem durante a noite para a sua própria fisiologia. Mas esse momento do repouso do corpo, na realidade, para o espírito, é um momento de liberdade. Porque quando o corpo repousa e todos os sentidos que captam os estímulos externos estão entorpecidos, né? Eles rebaixam, né, a sua capacidade de perceber os estímulos. Eu vou ouvir menos, eu vou fechar os olhos, não vou enxergar, né? Então, os nossos sentidos que captam, eles entram num estado meio que de hibernação, né? Nós ficamos assim com os sentidos um pouco desligados. E esse desligamento, ele é muito importante, porque ele permite ao espírito, que eu chamaria de alma, porque o espírito ligado a um corpo, a gente dá o nome de alma, né? Então, ele permite que a alma consiga sair, se desligar do corpo que habita e transitar pelo mundo dos espíritos. Bom, evidentemente que esse desligamento do corpo, assim como o retorno ao corpo, vocês vão ver isso lá no Livro dos Espíritos, ele é acompanhado de algum grau de perturbação psíquica, tá? E geralmente é nesses momentos que várias imagens são produzidas pelo cérebro, associadas muitas vezes às nossas preocupações do cotidiano. Então, nesse momento do desligamento, da saída e no momento da volta, a gente tem uma série de imagens que são lançadas, né? São percebidas pelo cérebro adormecido, e muitas delas, como o espírito não está totalmente desligado, são registradas. E quando nós retornamos definitivamente ao nosso estado de vigília, de consciência, geralmente essas imagens, elas muitas vezes conseguem ser lembradas. São as imagens produzidas durante esse período do desligamento ou do religamento. Agora, o período em que o espírito está emancipado, ou seja, que ele saiu do corpo e agora ele vai onde quer,
Esse período, para lembrarmos dele, depende da nossa condição moral, espiritual e da permissão divina, né? Então, não somos todos nós que conseguimos ter o registro físico da vivência que nós temos durante o período do repouso físico, durante o sono. Nem todos nós conseguimos levar esse registro para o corpo físico adormecido e acordar e se lembrar, né? Alguns conseguem fazer isso em situações específicas e em condições especiais. Muitas vezes ligado à permissão divina, uma necessidade, muitas vezes à própria condição mediúnica da criatura, que permite a ela levar para o corpo as memórias, né? Então, tem uma série de situações que interferem nisso. Mas para onde que a gente vai? Que o mais importante do que lembrar aquilo que nós fizemos durante o período de alma liberta do corpo, é você ter consciência que você vai aonde o seu coração, que é o seu tesouro, está te enviando. Então, se nós nos preparamos para o adormecer, e como que é nos preparar? É desligar de todo o sentimento de desequilíbrio, né? Que nos leva, muitas vezes, a ficar angustiados, às vezes rancorosos, irados, às vezes tensos, né? Excessivamente preocupados. Então, nós precisamos nos desligar um pouco desses sentimentos e preparar a nossa consciência para esse desligamento, para que ela se sintonize com os locais onde nós podemos recuperar as nossas energias espirituais, né? Ou trabalhar em nome do Cristo em favor de outras criaturas que podem, inclusive, ser a nossa própria família, os nossos próprios familiares. Então, o momento do repouso do corpo, que é a da liberdade da alma, ele é aproveitado pela alma que tem a consciência da sua necessidade de se preparar para esse momento, que faz a sua prece na hora de dormir, que procura se libertar de todas as imagens e sentimentos desequilibrantes, para que ela possa, então, se sintonizar com os mundos de equilíbrio e ir até a essas colônias espirituais, onde ele vai poder aprender, encontrar com familiares que ama, inclusive os desencarnados, aqueles que já se partiram, né? E que nos aguardam no momento do sono para encontrar conosco, né? Entretanto, se nós não temos essa preocupação de nos prepararmos para o repouso, para a emancipação da alma, naturalmente a nossa consciência e o nosso coração, que é o nosso tesouro, vai nos colocar em situação de desequilíbrio. E muitas vezes nós vamos estar de braços dados com aquelas criaturas que compartilham conosco as nossas viciações, sejam elas físicas, sejam elas morais. Então, muitas vezes, durante o repouso físico e o nosso espírito liberto como alma, nós podemos compartilhar o desequilíbrio de criaturas e visitar mundos onde a viciação, os sentimentos desequilibrantes, o ódio, a vingança, o desejo de fazer o mal ainda impera. E podemos muitas vezes contribuir para que o mal se multiplique no mundo espiritual. Outras vezes nós somos levados, se nós não estamos preparados, pelos obsessores, né? Eles nos levam muitas vezes para colocar em nossa mente ideias negativas,
nos convencendo muitas vezes que somos empobrecidos, somos fracos, que não somos dignos do amor de Deus, não é? Esse momento também, ele pode servir à subjugação mental das mentes inferiores. Depende muito de cada um de nós. Então, o momento do sono, ele é extremamente valioso para nós que somos espíritos eternos. E ele pode representar para nós a nossa realidade espiritual, porque ele pode nos dar uma amostra grátis, né, daquilo que vai ser a nossa vida fora do corpo. Nos dá um pedacinho para a gente perceber quem nós realmente somos. Fora da capa que nos protege, né? Essa capa física que esconde os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. No mundo espiritual não existe essa capa. Você é o que você é. Não há como mentir, né? Não tem mentira. É a verdade, né? Então, Sérgio. Obrigado, Shirley. Eu falei que esse é um pequeno item aqui do capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces, e a gente faz ele bem devagarinho mesmo, porque cada um desses itens, cada um dessas partes aqui nos leva realmente a muitas reflexões. E esse momento de dormir é muito importante, meus queridos. Nós temos algumas perguntas aqui, e a pessoa fala o seguinte: sempre ouço aqui falar da preparação para dormir, pois saímos do corpo. Todo mundo sai mesmo? Para onde vamos? E como fazer para nos preparar? Bom, a Shirley praticamente já respondeu essa pergunta, não é? Mas a gente podia agregar aqui da seguinte maneira. Olha só, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre processos obsessivos, obsessão e tal, perseguição de espíritos. E aí, dentro da palestra, eu fiz uma enquete com os frequentadores daquela casa, que ali no auditório. E falei para a pessoa assim: quem aqui que sabe dormir? Levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão, né? Assim, claro, não sabe dormir, bobão. É só fechar o olho. Bate o olho lá e fecha o olho e pronto, e dorme, né? Aí eu falei assim: e quem aqui que se prepara para dormir? Aí eu falei assim: eu preparo, eu escovo os dentes, eu coloco pijama, né? Eu vou no banheiro, eu tomo uma aguinha depois que eu vou dormir, está bem preparado, né? E aí eu falei assim: gente, mas não é isso que eu quero falar. Quem aqui que ora antes de dormir? Aí levantou a mão só umas meia dúzia. E aí assim: e como é que você ora? Perguntei para a pessoa. Eu faço um Pai Nosso. E aí, como é que é? Assim, mais ou menos, né? Porque eu estou morrendo de sono. E é assim que normalmente nós nos preparamos para dormir, via de regra. E não deveria ser assim. A pessoa já vai para a cama depois que está lá na frente da televisão, e já está custando aguentar, mas tem que esperar acabar o filme. E normalmente aqueles filmes de terror, ou de guerra, né? Ou o massacre da Serra Elétrica, cortando o caboclo tudo lá, né? Ou o Exorcista, a cabeça do caboclo roda para um lado, roda para o outro, aquele negócio todo. Aí vai dormir, mas morrendo de sono já. Vai até arrastando para a cama. Chega lá, enfia debaixo do cobertor e fala assim: eu olhei na palestra outro dia que eu vi lá que a gente tem que fazer uma prece para dormir, né? Tem que preparar. Ela começa assim: Pai Nosso. E olha, já está com a cabeça no travesseiro, que estais no travesseiro. Já esquece até como é que fala a prece. E antes da metade da prece, já está dormindo. E apaga. Essa é a verdade. Então, meus queridos, nós temos que nos preparar sim para dormir. É um dos momentos mais importantes. É a hora que a gente vai dormir e a hora que a gente vai acordar. Olha só. Quando a gente vai acordar, nós temos que nos preparar para mais um dia de vida, de bênçãos que Deus nos oferta. Então, nos preparar através da prece, pedindo a proteção, para que aquele dia possa ser um dia bom, para que nós possamos ser úteis de alguma maneira, que possamos estar sempre vigilantes na assertiva de Jesus, orai e vigiai. Então, durante a manhã, ao acordar,
é muito importante, sim, fazer essa prece. Mas ao dormir, muitas pessoas se esquecem. Como devemos nos preparar? Devemos nos preparar, sim, como nos ensina esse texto maravilhoso e como veio aqui a Shirley nos ensinar mais ainda na sua explanação. Por que nós devemos nos preparar, meus queridos? Porque como nos ensina Kardec aqui, nós saímos do corpo físico, ou seja, nós entramos em desdobramento. Desdobrar é quando o espírito sai desse invólucro carnal, desse escafandro de carne, ou seja, sai do nosso corpo físico. E ele sai, o corpo físico fica lá e o espírito sai. Sair não significa que ele não está ligado ao corpo físico, ele continua ligado ao corpo físico. A gente vai ver isso lá no livro dos médiuns também, que ficamos ligados. Kardec coloca lá, né, o André Luiz chama de fio prateado, ou liames, como queira, mas é o quê? É um cordão magnético. Nós estamos ligados, ali o espírito está ligado, continua ligado ao corpo físico. Ele só vai se desligar definitivamente quando o corpo físico morrer. O dia que o corpo físico morrer, aí o espírito está liberto. Mas até lá então, o espírito sai do corpo físico, é em desdobramento, e ele vai voltar para o corpo físico depois. E aí? Agora, vai para onde? O espírito sai do corpo físico e o corpo físico fica lá. Inclusive, André Luiz nos conta, em suas obras, Obreiros de Vida Eterna, Missionários da Luz e tudo mais, que os espíritos sabem quem é encarnado e quem é desencarnado no plano espiritual. Porque fica lá aquele fio prateado lá, ligado. Aquele lá está encarnado. Aquele que não tem é desencarnado. Porque ele está ligado ao corpo físico. Olha só. Mas então vai para onde? Vai para onde ele quiser. Olha só que coisa interessante. Ele sai por aí. Ele é atraído para os lugares de acordo com a sua afinidade. Então, muitas vezes, quando a pessoa não se prepara, ou a pessoa gosta, por exemplo, de farras, ele vai para os barzinhos. Vai para as farras. Vai para os botecos. Vai para as orgias, vai beber, né? Vai se ligar a quem usa drogas e fica junto com esses usuários, ali naquela farra danada, fica todo naquela situação. Vai se aventurar por aí, andando aí, por aí, para ver o que está acontecendo, curioso. Então, ou fica por ali mesmo, fica olhando o corpo, vigiando o corpo, outros ficam vigiando o dinheiro, aqueles mais apegados aos bens materiais, não posso sair de perto aqui do meu cofre, fica ali perto dos bens materiais. A mulher é muito apegada às questões da cozinha, fica ali na cozinha, mexendo aqui, mexendo ali, não descansa não, fica lá mexendo aqui nas coisinhas dela, mexe daqui, mexe dali, limpeza, não sei o quê, fica ali perto. Outros ficam com medo demais, porque quando você começa a se desdobrar, o seu corpo físico fica lá e o espírito vai se levitando ali, ó. E aí as pessoas, não, eu estou vendo meu corpo lá e eu estou aqui no teto, como que é isso? E aí fica aquela situação. Então ele fica por ali também, perto do corpo, com medo. Então vai para esses lugares assim. Mas também pode ir para onde? Para as colônias. Pode ir para cidades espirituais, aonde ele vai estar ali estudando, ele vai lá para aprender, vai participar de palestras, olha só. Vai participar de eventos, vai aprimorar os seus conhecimentos, vai estudar no plano espiritual, vai trabalhar de acordo com a sua condição, com o seu saber, vai poder fazer tarefas no plano espiritual. Vocês assistiram aquele filme Nosso Lar? Quem assistiu? Ó, maravilha, pois é. Viram lá os espíritos trabalhando? Ali também pode ter espíritos encarnados trabalhando, fazendo também a mesma coisa. O desdobramento vai lá para poder aprender, vai lá para trabalhar. Vem aqui para a casa espírita, para o Centro Espírita Jesus de Nazaré, vem trabalhar aqui à noite, em desdobramento. Vem para cá, ajudando ali nas tarefas da casa. Às vezes vamos para lugares complicadíssimos, lugares trevosos, em missão de resgatar espíritos que estão ali sofrendo. E aí vão caravanas com espíritos encarnados e desencarnados para, às vezes, resgatar espíritos que estão sofrendo naqueles lugares, naquelas regiões, como vocês que assistiram o filme Nosso Lar. Lá onde estava André Luiz, viram lá, né? André Luiz resgatado naqueles lugares terríveis lá. Nós, enquanto dormimos, em desdobramento,
Enquanto o nosso corpo físico dorme, nós, enquanto espíritos, somos levados pela equipe para ir lá buscar espíritos daquela natureza. Muitos aqui podem falar, mas para que vai lá buscar esses espíritos, se os espíritos não vão lá, por que os espíritos não vão lá buscar eles? Tem lugares, meus queridos, que a espiritualidade precisa do encarnado, do espírito encarnado em desdobramento, para ir nesses lugares, para resgatar esses espíritos sofredores. Porque esses espíritos sofredores, eles estão numa densidade tão grande, vibracional ali, eles estão num processo de perturbação tão grande, que eles não conseguem perceber a presença de outro espírito. Olha só, ele é um espírito desencarnado, está naquelas regiões umbralinas, e vai um espírito resgatar ele não vê ele não. Tal a diferença de densidade que ele se encontra, vibracional. Nós vamos ver isso num outro livro também, chamado Sexo e Destino, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, e também pelo médium Valdo Vieira, ditado por André Luiz. Quando André Luiz e seu mentor, seu instrutor, estava lá na casa, num apartamento, e de Cláudio Nogueira, e quando o instrutor de André Luiz fala assim, observe que vai entrar 2 espíritos trevosos aqui. Entrou 2 espíritos lá, fazendo maior algazarra, intuindo ali Cláudio, que era um encarnado que estava naquele apartamento, a beber. E esses espíritos não viam o espírito de André Luiz, nem o do seu instrutor. Olha só, um espírito não via outro espírito. Assim também acontece nessas regiões. Então, por que às vezes há necessidade de levar para resgatar esses espíritos um encarnado em desdobramento? Porque a densidade do encarnado é muito grande também, é muito maior do que a do desencarnado. Então, aquele espírito desencarnado, ele percebe a presença de um outro espírito, no nosso caso encarnado, que está em desdobramento. Aí consegue ir lá e resgatar esses espíritos e trazer para o plano espiritual, ou, não raro, para as reuniões mediúnicas da casa espírita. Olha só que coisa interessante. E às vezes acontece, meus queridos, da gente, em desdobramento, como a Chir falou que às vezes não nos recordamos, em muitos casos, né? E situações que a gente recorda nitidamente, inclusive com quem que a gente estava trabalhando. E aí, às vezes, entramos em verdadeiros combates, combate mesmo, de pegar pesado mesmo, com outras entidades que não querem que aquele espírito seja resgatado. E a gente vai naquelas furnas terríveis, horríveis, e vai lá e resgata aquele espírito. E às vezes a gente passa em lugares complicados, e o espírito vai falando assim, pode ir na frente, pode ir, não é que não, pode ir andando. E a gente vai naqueles lugares para resgatar um espírito. E aquele monte lá, porque aqueles ainda não estão preparados, não estão prontos para receber o auxílio ainda. Lembra de novo lá, o exemplo lá do filme Nosso Lar? Quando André Luiz é resgatado, e o ministro Clarencio e Lísias, e aquele monte de espírito, aqui, ele faz assim, ó, e ninguém vai, porque não estão preparados ainda para receber o auxílio. Então a gente vai nesses lugares e resgata esses espíritos, traz para a reunião. Às vezes acordamos no outro dia cansados, exauridos, ali, relembrando todas aquelas sensações. E quando a gente chega aqui na casa espírita, nossa, você viu essa noite que aconteceu? Nós somos assim, assado. E aí a gente vai conversando o que aconteceu durante a noite, em desdobramento. E às vezes voltamos, olha só que é interessante isso aqui também, voltamos com marcas no nosso corpo físico, desses combates. Às vezes eu acordo de manhã cedo, quando eu tiro o pijama assim, ó, como se tivesse entrado em luta corporal com uma mulher com unhas grandes, assim, que arranhando as costas e arranhando o peito, assim. Se eu fosse, você imagina se o marido chega em casa desse jeito, onde é que você estava, né? Mas eu estava dormindo, né? E aí estava lá, aí você tira, nossa senhora, o que aconteceu? Não tem problema. Aí eu vou lá tomar um banho, pego água frutificada, faz uma prece, jogando água frutificada, e aquilo some assim, ó, na hora. São ali resquícios, ali miasmas deletérios, que às vezes vem impregnado no perispírito e que às vezes repercute no corpo físico, mas que logo são ali limpos ali pela própria espiritualidade amiga. Né? Ninguém vai fazer um trabalho desse sem a proteção, essa é a verdade. Então, meus queridos, o que fazer então para podermos nos preparar para dormir? É o que o texto também nos coloca aqui.
inclusive a prece, que fala aqui. Temos que fazer a prece, mas não é uma prece de qualquer jeito, não. É preparar mesmo. Fazer uma pequena leitura edificante do Evangelho. Tenha sempre o Evangelho ali ao lado da cama, ou um livro edificante. Faça uma pequena leitura, faça a prece e peça para o seu amigo espiritual, para o seu espírito protetor, denominado de anjo da guarda, para que você possa ser levado para bons lugares no plano espiritual, para que você possa ser útil de alguma forma, para que você possa estudar, aprender cada vez mais. E aí vocês podem ter certeza absoluta, terão uma noite de sono extremamente agradável e tranquila. Caso contrário, poderão ser alvo aí de entidades aí perversas, como a Sheila também colocou. Né? É isso, Sheila. Tem uma pergunta muito interessante, complementando a explanação aqui do Sérgio. Como posso saber se meus sonhos são apenas um reflexo, algo que está no meu subconsciente, ou se é uma maneira de Deus e os espíritos da luz se comunicarem comigo? Observação. Antes de dormir, peço a Deus que me guie, auxilie em algum problema. Eu costumo exemplificar da seguinte forma. Se vocês já tiveram a oportunidade de ir a uma galeria de arte, principalmente arte moderna, né? Você vai lá na galeria de arte e vê um quadro. Você olha para aquele quadro, você tem para você uma impressão que ele te traz, de acordo com o seu mundo íntimo. O outro vai ver aquele quadro, ele vai ter uma outra impressão. E o pintor que fez o quadro, certamente, fez o quadro baseado numa impressão própria dele, que pode não corresponder à minha e nem do outro. O que eu quero dizer com isso? Que as imagens que se relacionam ao nosso subconsciente, às nossas vivências, elas tendem a ser aquelas imagens que não têm uma concatenação de ideias. Sabe aquele sonho que a gente fala assim, mas eu tive um sonho mais absurdo, uma coisa completamente sem sentido? Esse completamente sem sentido é como se fosse o quadro que o pintor da pintura moderna pinta, quando ele quer representar um sentimento, uma angústia ou uma alegria que ele tem. Então, a nossa mente, o nosso subconsciente, no momento do desprendimento e no momento da volta ao corpo, ele trabalha muito com estas imagens. A gente fala, é um sonho sem pé nem cabeça, né? Não tem uma sequência de ideias. Agora, a vivência espiritual, como o Sérgio está colocando, que muitas vezes não é lembrada, ela não é registrada com memória, ela vem à tona por intuição, né? Então, a Flávia Fragoso, terça-feira anterior, foi na terça-feira, sem ser essa a outra, né? Foi a última palestra do ano, não é isso? Na terça-feira, falou sobre perdão. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que quando nós precisamos perdoar alguém, que é muito importante que o nosso eu superior encontre com o eu superior daquele a quem nós precisamos perdoar ou a quem nós precisamos pedir o perdão, para que a nível espiritual o perdão seja trabalhado para depois cair para a nossa realidade material. E isso muitas vezes acontece no mundo espiritual. Vários inventores, quem aí, vejam bem, aposto que todos vocês já passaram essa experiência. Dormiu com um problema, como a nossa companheira está dizendo, pensando numa solução, e já tinha tentado todas as formas para solucionar aquilo. Dorme, acorda no dia seguinte, parece que acende uma lâmpada, pim, igual o professor Pardal, tuim, né? De onde veio essa ideia? Muitas vezes, essa ideia foi trabalhada durante o sono. Vários inventores têm as suas ideias brilhantes pela intuição,
que eles têm daquilo que aprenderam durante o sono, né? Então, o que acontece durante o sono, que representa vivências espirituais, elas emergem muito como intuição, como sentimento, como ideias, né? Ideias boas. Ao passo que aqueles sonhos que a gente se lembra e que muitas vezes são sem pé nem cabeça, esses são imagens do nosso subconsciente e que nós expressamos os nossos sentimentos e as nossas vivências através dessas imagens. É como se nós estivéssemos pintando vários quadros das angústias que nós temos interiores, né? Angústias essas que podem estar relacionadas à nossa vida atual, mas também pode estar relacionada a vidas anteriores, né? Que emergem muitas vezes durante esse desligamento do espírito do corpo que ele habita, né? Então, eu creio que uma das formas, né, da gente saber se realmente são ideias que vêm das vivências espirituais positivas, é exatamente a ideia boa e intuitiva. Ok? Nos chega aqui também mais algumas questões, e a pessoa fala assim: é desnecessário o sono para o espírito somente quando está preso, para o espírito somente quando está preso ao corpo? Porque é comum espíritos se manifestarem reclamando de cansaço por falta de dormir, provavelmente nas reuniões mediúnicas, né? Também é comum usar a sonoterapia para tratar espíritos. Olha só, interessante a questão. Então o espírito dorme? O espírito precisa dormir? O espírito precisa tirar umas férias, né? Igualzinho nós temos aqui. Nós podemos dividir os espíritos em uma forma bem simplória aqui, vamos dividir apenas em 3 categorias para ficar mais fácil para nós aqui, tá, gente? Mas só para a gente poder tentar explicar melhor a pergunta aqui do nosso irmão ou da nossa irmã. Nós teríamos 3 tipos. Nós temos aquele tipo, né, o primeiro, o espírito evoluído, o espírito mais evoluído. Esse espírito evoluído, ele não precisa descansar. Olha só que coisa interessante. Ele só trabalha. Trabalha. O nome dele é trabalho, o sobrenome dele é hora extra. Ele trabalha 24 horas por dia, sem descansar. Mas como assim? Porque ele não precisa. Ele se aure ali de luz. Ele já é um espírito iluminado. Então ele não precisa ali de descansar, ele não precisa de dormir. Ele não precisa de se alimentar, de comer. Olha só que coisa interessante. Não precisa nada disso. Ele já está numa outra fase. Um outro tipo de espírito é aqueles trabalhadores também. Ele é um bom espírito, ele trabalha muito no plano espiritual, ele ajuda daqui, ele ajuda dali, mas ele ainda precisa descansar. Ele também precisa de se alimentar. Olha só. Porque ele ainda é um espírito, ainda num processo evolutivo. E a gente pode citar aqui de novo, eu gosto muito de citar o filme, o livro Nosso Lar. Lembra, o André Luiz estava lá trabalhando. Primeiro o André Luiz, quando ele chegou lá na colônia Nosso Lar, ele estava se achando, né? Chegou lá nos lugares lá onde estava sendo atendido os pacientes. E eu falei assim, você veio aqui para trabalhar? Eu vou trabalhar, né? Então eu falei, não, você pode ali começar. Ele falou, pois é, mas peraí, eu sou médico. Né? Eu vim atender os pacientes. Não, meu filho, você era médico. Você era médico lá na Terra. Aqui, sabe qual que vai ser o seu trabalho? Toma aqui a vassoura, toma aqui o pano, você vai enxugar os vômitos aqui e vai varrer aqui a sala aqui. Ele ficou muito bravo, né? Como assim? Eu sou médico, cara. Isso é serviço de faxineiro. Isso é serviço, né? Já começou a lição de humildade por aí. Mas, e ele então entendeu direitinho o recado, com o passar do tempo, começou a trabalhar lá no hospital, né? Atendendo as pessoas, lá limpando, varrendo. E veio ali então a coordenadora daquela área e falou com o André, André, já deu a hora, vamos descansar. Olha só, você pode dormir, amanhã você volte, porque você já cumpriu o seu horário. Vá para casa e durma e descanse.
Olha só. Também precisava de dormir. Tem um outro livro que eu gostaria de sugerir para vocês, um livro muito bacana, chama Vivendo no Mundo dos Espíritos. Um livro de Patrícia, pelo espírito Patrícia, psicografado pela tia dela, a Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, a mesma autora do livro Violetas na Janela. A sobrinha dela, Patrícia, esse espírito de 18 anos, ditou 4 livros para a tia dela. Violetas na Janela, que foi um sucesso, né? Aí, o segundo foi Vivendo no Mundo dos Espíritos, O Voo da Gaivota e A Casa do Escritor. Ditou 4 livros. Esse segundo livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, um livro muito interessante, que vai nos mostrar como que um espírito do nosso rameirão comum, nós mesmos aqui, né? Da nossa faixa, vive no mundo espiritual. Então ela tinha dificuldade até de atravessar as paredes, não sabia como é que fazia ali. Ela ia lá, não conseguia violentar. Então precisava de dormir, precisava de comer, ali os caldinhos edificantes, tudo isso aí. Então, muito interessante. E tem um terceiro tipo de espírito, vamos chamar assim, um terceiro nível, que seria o espírito que está num processo de muita perturbação, de extrema perturbação. Alguns não sabem nem que morreram, ele está num processo perturbado, não diz coisa com coisa. Outros já sabem que desencarnaram, que morreram, mas ainda estão num processo de perturbação muito grande, às vezes com muita raiva no coração, com muito ódio. E aí, ou muito ali, às vezes sofreram um acidente, estão num processo muito complicado. E então, eles se manifestam, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou com dores. E são trazidos pela misericórdia divina nas reuniões mediúnicas. Então nós aqui, né, os médiuns que trabalham conosco, que eu estou vendo aqui alguns médiuns aqui, que recebem esses espíritos, e aí o orientador da reunião mediúnica, ou o dirigente, conversa com esses espíritos e vai ali, não, meu amigo, calma, que eu tomo um remedinho aqui, e vai induzir ele, aqui exatamente como fala aqui, a sonoterapia. Você vai dormir agora, durma e descanse, amanhã será um novo dia. Quando a gente fala amanhã, não é no outro dia não, ali pode passar, muito tempo, meses, anos até, em que ele vai ficar adormecido, para depois, então, receber a ajuda necessária. Então, o espírito dorme, sim. Aquele que está trabalhando no plano espiritual, que não tem uma condição evolutiva muito alta, ele precisa descansar. E tem aqueles que não precisam mais, que já estão no outro processo. E tem aqueles que a gente mesmo, né, adormece eles para que eles possam estar recebendo ajuda. Achei. Uma outra pergunta aqui interessante. O sono induzido por calmantes para o espírito é a mesma coisa? Na verdade, as medicações, elas têm uma ação maior sobre o corpo físico e menos sobre o espírito. O que a medicação faz, na verdade, é entorpecer os sentidos, né? Faz a pessoa entrar num estado de sedação, né? Traz o sono para que a criatura, então, consiga dormir. Relaxa os sentidos para que a criatura se desligue dos estímulos ambientais e consiga relaxar para dormir. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade na hora de dormir porque fica angustiado, ansioso, preocupado, aí pensa numa coisa e mais outra coisa e mais outra coisa, e um pensamento vai puxando o outro, e ele não consegue se desligar. E para dormir, é preciso você se desligar do seu entorno, né? Senão você não consegue. E o medicamento, os chamados calmantes, né? Na verdade, o que eles fazem é induzir esse desligamento. Mas sobre o espírito em si, eles não têm ação. Ok? Uma pergunta interessante aqui que nos chega, a pessoa fala assim, tenho pesadelos, sonho que estou sendo perseguido e que estou apanhando, e acordo muito assustado. Por que sonho sempre com isso? Olha só, para você, meu amigo ou minha amiga, veja bem, nós temos que compreender duas coisas. Primeiro, que nós aqui espíritas, que já somos ou que estamos,
sabemos que nós não temos apenas esta existência, esta vida, não é? Nós já tivemos várias outras reencarnações anteriores a essa. Então esta é mais uma reencarnação, dentre tantas que já tivemos e dentre tantas outras que teremos. E nas nossas reencarnações anteriores, nós também tivemos vários inimigos. Nós tivemos várias situações em que espíritos que agora estão no plano espiritual, hoje nos encontram e querendo muitas vezes nos perseguir e se vingar da gente. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que esses espíritos querem se vingar de mim, querem me bater, querem me perseguir? Eu não faço mal para ninguém, eu acordo de manhã, eu dou um duro danado, eu trabalho, eu sou honesto, eu até ajudo algumas pessoas de vez em quando eu faço alguma caridade, eu não tenho coragem de maltratar ninguém. Se eu perguntar aqui para cada um de vocês, meus queridos e queridas, alguém aqui teria coragem de agora, nesse exato momento, ir ali do outro lado da rua e matar uma pessoa para roubar? Nossa, a cara fez até cara de assustado. Claro que não, né? Que bom. Que bom que ninguém aqui tem coragem de fazer isso mais. De fazer mais, né? Porque a gente já fez. E já fizemos coisas terríveis. E quem nos conta isso é a história da humanidade. Aprendemos isso nas aulas de história no colégio, na escola. Nas aulas ali de história aprendemos que nós fizemos coisas terríveis. Há não muito tempo atrás, 200 anos atrás, o que a gente fazia com os escravos? Maltratávamos os escravos. Amarrávamos eles nos troncos, batíamos neles às vezes sem nenhum motivo, né? Cortava as pernas deles para servir de exemplo, os outros não fugiam, arrancava os olhos deles. Enterrava eles vivos nos formigueiros, para as formigas comer eles vivos. Vendia as mulheres deles, vendia os filhos deles. Dava um pouquinho de comida em troca de muito serviço. Chicotada atrás de chicotada. Era assim que a gente fazia, não era? Não muito tempo atrás, 200 anos atrás. E se olharmos a história da humanidade mais para trás ainda, a gente vai ver que a gente era cruel, bárbaro. A gente matava e continuava comendo aqui e não dava nada, porque ali era a lei do mais rico, do mais forte, do mais poderoso. Mandava mais quem tinha mais. Hoje as coisas mudaram, não tem tanta injustiça como antigamente. Ainda existem injustiças sociais, mas não como aquela época. Você não pode sair matando os outros na rua mais aí não, que você pode até matar, mas se te pegar você vai ser preso. Existe aí uma certa justiça ainda, já, graças a Deus. Mas aqueles espíritos que nós perseguimos no passado, que nós maltratamos no passado, hoje nos encontram. Nós, numa nova etapa da nossa vida, num novo corpo físico, mas somos o mesmo espírito. E aí começa um processo de perseguição, começa um processo de vingança. São os normalmente chamados espíritos obsessores, que nada mais são do que espíritos que estão ali querendo nos perseguir. Na verdade, se vingar de coisas que fizemos contra eles no passado. E aí nos encontram no sono, enquanto estamos no sono, por quê? Porque é mais fácil. Porque o espírito, enquanto está aqui, preso a essa carcaça de carne, a esse corpo físico, aqui é como se fosse um refúgio. Então o espírito ele tem mais dificuldade de nos perseguir enquanto estamos aqui em vigília, ou seja, acordados. Mas quando a gente dorme, nós saímos do corpo físico. E o espírito fica ali esperando. Ele tem tempo. Todo o tempo do mundo, espera. A hora que a gente afasta, em vez de nos prepararmos, né, como a gente colocou na primeira pergunta aqui, ir para bons lugares, a gente sai por aí, se aventurando, andando para lá, andando para cá. Imagina nós aqui, essa noite, lá pelas 2 horas da manhã, vamos aqui num bairro bem afastado de Divinópolis, num lugar bem barra pesada. Vamos andar sozinho pelas ruas escuras lá. Quem que vocês acham que você vai encontrar? Você acha que vocês vão encontrar ali um padre, um pastor, um espírita? Ou vocês vão encontrar ali traficante, assassino, ladrão? É assim também no plano espiritual, meus queridos. Sai o espírito se aventurando por aí, e aí essas entidades estão à espreita, e aí começa o processo de perseguição. E aí é couro mesmo. E apanha, e bate, xinga, e quer acabar com a raça da pessoa. E aí o que acontece com a pessoa? Se tem um monte de gente correndo, querendo te bater, você sai e faz o quê? Sai correndo, não? E você vai correr para onde? Para o corpo físico, seu refúgio. E aí corre daqui, corre dali, sai daqui, escapola daqui, que negócio tudo, e levando pancada. Pancada mesmo, de surra. E aí volta correndo para o corpo físico.
Por isso que nesses pesadelos dá aquela sensação de que você está caindo. Porque você volta tão correndo, aí você tem um pesadelo. E aí você acorda, né? Colocando o coração pela boca, né? Gritando muitas vezes. Aí chega a mãe, chega o pai. Ai, meu Deus do céu, sonhei com capeta, sonhei com não sei o quê. Porque são figuras monstruosas. Muitos desses espíritos perderam a forma humana, de tão terríveis que são. E aí você acorda lá gritando, suado, que é negócio todo. Por quê? Porque você não se preparou para dormir. Olha só. Então, é isso que acontece, meus queridos. Dá tempo? Mais uma? Dá, né? Boa noite. Queria saber, sonho muito com meu pai, desencarnado há 2 anos. Tem horas que ele está bem. Tem horas que está muito triste. Está sempre na casa na roça, a que era dele. Tento chegar perto dele, às vezes não consigo. Sempre sei que está desencarnado. Por quê? Pelo que eu estou entendendo, né? Durante o sono, ao que tudo indica, você está tentando fazer o encontro com o seu pai, que está desencarnado. E nós, no mundo espiritual, é muito comum a gente ter uma alternância de estado de espírito. Porque no mundo espiritual, a gente sente, a gente percebe as angústias dos familiares. E diferente do momento que nós estamos aqui, em companhia deles, vejam bem a aflição de um pai que vê um filho numa dificuldade e não pode dar a ele um conselho, uma orientação, não é? Eu creio que isso deva ser muito aflitivo para um pai, né? Porque enquanto nós estamos na Terra, encarnado, nós temos essa possibilidade de contato direto, de orientar o filho, de preveni-lo de algum perigo, né? De auxiliá-lo a se desviar de um caminho nebuloso. Mas quando você está fora do corpo, no mundo espiritual, nem sempre você vai conseguir fazer isso. E isso angustia muito os espíritos que nos amam. Principalmente quando quem ficou aqui começa a pedir ajuda, né? Ai, meu pai, socorro, me ajuda, pelo amor de Deus, eu estou passando uma dificuldade muito grande, né? Então, o que nós fazemos é aumentar a aflição desse que quer muito nos ajudar e muitas vezes não está em condições por falta de orientação ainda, por não ter esclarecimento suficiente, não saber como fazê-lo, às vezes em condições espirituais ainda não equilibradas, e ele querendo ajudar e sem condições. Isso faz com que esses desencarnados, que como nós são a gente fora do corpo, vão ter momentos de equilíbrio e vão ter momentos de desequilíbrio, né? Então, há muitas criaturas que têm em seu coração muita bondade, que muitas vezes já estão nas colônias, em trabalho, em serviço ao próximo, ajudando a sua família, mas que têm momentos de grande dificuldade, porque o seu psiquismo o coloca em situação de angústia e de dor, e ele leva um tempo para se acalmar. Esse período, ele está em sofrimento e muitas vezes está triste, está choroso, está sendo auxiliado por outros espíritos para que então ele possa auxiliar alguém, né? Então, creio eu que esses momentos de tristeza e esses momentos de paz, eles acontecem conosco no mundo espiritual e pode estar acontecendo com seu pai, né? E acho que você ainda não conseguiu travar com ele um diálogo, exatamente porque ele ainda não está preparado, embora o queira, né? Mas talvez ele ainda não se sinta em condições de ter esse diálogo com você. Certamente vai chegar esse momento, principalmente se você se preparar para ele,
né? Continue orando, ore muito por seu pai e aguarde a permissão de Deus, o auxílio dos bons espíritos, para que vocês possam finalmente conversar, ok? Uma última pergunta nesses instantes finais, que vai bem ao encontro aqui dessa que foi respondida pela Sheila. A pessoa fala assim: estou passando por uns momentos de turbulência na minha vida e tenho sonhado muito com a minha mãe e com a minha avó, que tem me dado uns conselhos. Será que isso é possível? A Sheila praticamente já respondeu a pergunta, né? Mas nós podemos agregar aqui mais ainda, que sim, claro que sim, que é possível. Isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina, meus queridos. Agora a Sheila falou uma coisa muito importante. Né? Evitemos chamar os nossos entes queridos, porque em desdobramento nós encontramos sim, porque os laços afetivos e também de desafetos, que nos ligavam enquanto vivos aqui na carne, eles não acabam com a morte do corpo físico, não. Eles permanecem no corpo, no plano espiritual. Então, a minha avó, a vovó Amélia, que já desencarnou, a gente conversa com ela direto aqui na casa. Continua mesmo a vovó, e trabalhando ativamente aqui na casa. Uma gracinha. Me dá notícias do meu vovô, do vovô Salu, do meu primo Boy, que desencarnou com câncer, que está trabalhando ativamente também no auxílio aos drogaditos. Então, os laços afetivos, eles continuam. Minha mãe e meu pai, quando desencarnar, continuarão sendo minha mãe e meu pai, até enquanto eles não reencarnarem de novo. Olha só que coisa interessante. E se, podem ter certeza absoluta disso, por isso que a Shirley falou aqui de uma forma muito assertiva, evitem chamar pelo parente desencarnado, pedir ajuda, como a Shirley colocou, meu pai, minha mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. Mas você não sabe como é que ele está. E se estiver pior que você? Tomara que não, mas pode ser que sim. Não é porque desencarnou que virou santo, não, gente. Às vezes no plano espiritual está lá em estado de perturbação. Então aí você vai, chama, pede, o pensamento é matéria. Pode ter certeza absoluta que vai e o espírito vai vir. E se ele não estiver bem, ele vem de todo jeito, tentando ajudar. Mas ele prejudica você e se prejudica também. Aí dá aquelas sensações de angústia, e se a coisa está ruim, vai ficando pior. Só que não por maldade, por falta de conhecimento. A Shirley é médica, eu não sou. Mas eu tenho tanta boa vontade, que eu vou prescrever aqui um monte de medicamento para ela aqui, que eu acho que vai fazer bom demais para ela. Eu vou matar ela, eu não sou médico. Então, boa vontade não é apenas, não basta apenas boa vontade. É preciso ter conhecimento. Também conhecimento no plano espiritual. Compreende? Então, e vocês podem ter certeza de uma coisa. Se o seu parente, no plano espiritual, estiver sabendo que você está precisando de ajuda, porque ele sabe, porque os laços continuam. E se ele tiver condições de te ajudar, você precisa pedir não. Ele vai vir. Se ele tiver permissão e condições, ele vem e te ajuda. De todo jeito, ele vai se esforçar para te ajudar. Olha aqui, quantas mães e pais que aqui se encontram hoje nesse salão de convenções. Se seu filho sair correndo aqui agora e tropeçar ali e cair, você vai ficar olhando ele machucado lá? Não, tem que esperar ele pedir ajuda. Ou você vai sair correndo e vai acudir ele. Não é? Claro que você vai correr lá e ajudar ele. Então, uma mãe, um pai, um parente, um ente querido seu que estiver no plano espiritual e vendo você precisando de ajuda, e se ele tiver condições, ele já vai vir. Então, peça ajuda sim, mas peça para quem? Peça para o chefe. Para que a gente vai nesse... Vai no chefão de uma vez, vai no Jesus, hein? Vai no pé do toco. Ô, mestre, o bicho está pegando aqui, velho. Vê o que você pode fazer para me ajudar aí, porque libera aí, me dá uma autorização para a turma me ajudar aqui, porque eu estou aguentando, não. E aí vai, conversa com ele direto. Vai no pé do toco, né? Que aí você já resolve o problema. Eu queria aproveitar para sugerir uma palestra, tanto para essa pessoa que fez a pergunta, como para essa anterior aqui também, uma palestra da minha autoria, que está lá no site, chama-se Velório, na hora do adeus. Nós retratamos também dentro dessa palestra o que acontece na hora da morte, na hora do velório, na hora do enterro, depois do enterro, como que nós devemos nos comportar com os nossos entes queridos que já desencarnaram. Tá certo? Importante depois assistir essa palestra. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou, mas espero que nós tenhamos esclarecido esse capítulo tão importante. Eu quero aqui desejar a todos um excelente retorno aos seus lares, com muita paz. Também aos nossos amigos internautas que possam estar aqui, que Jesus o abençoe. E que esse ano, essa é o nosso último estudo desse ano de 2018, e que ano que vem seja um ano de muita paz, de muita luz
e de muita saúde e muito trabalho na área da caridade para todos nós. Gili. Eu gostaria também de agradecer a todos a participação, inclusive daqueles que conseguiram fazer as perguntas, né? E convidamos a vocês para continuarem sempre participando e perguntando, porque nós também aprendemos com vocês, viu? Muito obrigada e obrigada aos internautas.